O que levou ao fim da era Viking? O declínio dos vikings aconteceu por três grandes fatores: a desigualdade social, o estabelecimento de famílias fora da Escandinávia e, principalmente, a chegada do cristianismo. Durante séculos, os navios vikings aterrorizavam a Europa, surgindo das névoas do mar com proas em forma de dragão e guerreiros ferozes que saqueavam cidades inteiras. Por volta do ano 790, esses ataques começaram com intensidade, o mais famoso deles em 793, quando invadiram o mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, massacrando monges e levando riquezas. O choque foi tão grande que esse episódio ficou marcado como o início oficial da era Viking. No início, o objetivo não era conquistar territórios, mas sim atacar rapidamente, roubar e voltar para casa. Porém, com o passar dos anos, os saques aumentaram em escala e frequência. Igrejas, cidades da Inglaterra, da França e até mesmo partes do Mediterrâneo sofreram com a fúria escandinava. Os vikings também se voltaram para o comércio de escravos, levando prisioneiros de locais como a Irlanda para mercados escandinavos. Ainda assim, aos poucos as condições mudaram. Muitas cidades começaram a construir muralhas e defesas, dificultando os ataques. Alguns líderes europeus, como Carlos Magno, tentaram deter os vikings com força militar e também com a difusão do cristianismo no norte. Embora as primeiras tentativas de conversão tenham sido pouco eficazes, acabaram lançando as bases para mudanças futuras. Enquanto isso, outros grupos vikings se estabeleciam fora da Escandinávia, como M. Dublin, na Irlanda, e mais tarde na Normandia, na França. Muitos desses guerreiros acabaram se fixando como agricultores e comerciantes, casando-se com locais e perdendo, pouco a pouco, a identidade dos vikings saqueadores. No século XI, o processo de centralização política transformou a Escandinávia. Reis cada vez mais poderosos passaram a controlar terras e a organizar exércitos permanentes. Raids espontâneos perderam espaço, já que as campanhas militares começaram a ser controladas pelos reis e voltadas para a expansão de reinos, não para aventuras individuais. O golpe final veio em 1066, na Batalha de Stamford Bridge, quando o rei viking Haroldo Hardrada invadiu a Inglaterra, mas foi derrotado e morto. Esse episódio simbolizou o fim da era das grandes invasões. Além da centralização do poder, o cristianismo foi crucial. Reis escandinavos perceberam que, para serem aceitos no cenário europeu, precisavam se converter. Uma vez que os governantes se tornaram cristãos, a população seguiu o mesmo caminho, abandonando os deuses nórdicos. Assim, o modo de vida que sustentava a cultura viking, raids, pilhagem e crenças pagãs, desapareceu. Apesar disso, o legado viking permaneceu. Suas técnicas de navegação, construção naval, língua e até tradições culturais se espalharam pela Europa, deixando marcas profundas. Em resumo, os vikings não foram derrotados de uma só vez, mas desapareceram aos poucos, à medida que se integraram em outras sociedades, criaram famílias, se converteram ao cristianismo e viram seu mundo se transformar em reinos organizados e centralizados. O que levou ao fim da era Viking? O declínio dos vikings aconteceu por três grandes fatores: a desigualdade social, o estabelecimento de famílias fora da Escandinávia e, principalmente, a chegada do cristianismo. Durante séculos, os navios vikings aterrorizavam a Europa, surgindo das névoas do mar com proas em forma de dragão e guerreiros ferozes que saqueavam cidades inteiras. Por volta do ano 790, esses ataques começaram com intensidade, o mais famoso deles em 793, quando invadiram o mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, massacrando monges e levando riquezas. O choque foi tão grande que esse episódio ficou marcado como o início oficial da era Viking. No início, o objetivo não era conquistar territórios, mas sim atacar rapidamente, roubar e voltar para casa. Porém, com o passar dos anos, os saques aumentaram em escala e frequência. Igrejas, cidades da Inglaterra, da França e até mesmo partes do Mediterrâneo sofreram com a fúria escandinava. Os vikings também se voltaram para o comércio de escravos, levando prisioneiros de locais como a Irlanda para mercados escandinavos. Ainda assim, aos poucos as condições mudaram. Muitas cidades começaram a construir muralhas e defesas, dificultando os ataques. Alguns líderes europeus, como Carlos Magno, tentaram deter os vikings com força militar e também com a difusão do cristianismo no norte. Embora as primeiras tentativas de conversão tenham sido pouco eficazes, acabaram lançando as bases para mudanças futuras. Enquanto isso, outros grupos vikings se estabeleciam fora da Escandinávia, como M. Dublin, na Irlanda, e mais tarde na Normandia, na França. Muitos desses guerreiros acabaram se fixando como agricultores e comerciantes, casando-se com locais e perdendo, pouco a pouco, a identidade dos vikings saqueadores. No século XI, o processo de centralização política transformou a Escandinávia. Reis cada vez mais poderosos passaram a controlar terras e a organizar exércitos permanentes. Raids espontâneos perderam espaço, já que as campanhas militares começaram a ser controladas pelos reis e voltadas para a expansão de reinos, não para aventuras individuais.
O golpe final veio em 1066, na Batalha de Stamford Bridge, quando o rei viking Haroldo Hardrada invadiu a Inglaterra, mas foi derrotado e morto. Esse episódio simbolizou o fim da era das grandes invasões. Além da centralização do poder, o cristianismo foi crucial. Reis escandinavos perceberam que, para serem aceitos no cenário europeu, precisavam se converter. Uma vez que os governantes se tornaram cristãos, a população seguiu o mesmo caminho, abandonando os deuses nórdicos. Assim, o modo de vida que sustentava a cultura viking, raids, pilhagem e crenças pagãs, desapareceu. Apesar disso, o legado viking permaneceu. Suas técnicas de navegação, construção naval, língua e até tradições culturais se espalharam pela Europa, deixando marcas profundas. Em resumo, os vikings não foram derrotados de uma só vez, mas desapareceram aos poucos, à medida que se integraram em outras sociedades, criaram famílias, se converteram ao cristianismo e viram seu mundo se transformar em reinos organizados e centralizados.